Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, eu tô hoje aqui pra gente comentar o jogo entre Flamengo e Corinthians, válido pela semifinal da Copa do Brasil. Bom, hoje foi a estreia, do técnico interino aí, Felipe Luiz. Ele tinha dado uma entrevista, que quer um Flamengo com um futebol mais agressivo, resgatar um pouco aí do que o Jorge Jesus tinha feito com eles, no elenco de 2019. Com o Corinthians do Ramon Dias, vem basicamente na mesma proposta aí de se defender e sair no contra-ataque de forma rápida, principalmente aí com o Rodrigo Garro distribuindo as bolas aí pros atacantes, pro Romero, pro Yuri Alberto, entre outros aí. Bom, e o time e os jogadores escolhidos aí para entrar como titular, começando com o Flamengo, foi o Rossi no gol, O Rossi no gol, o Wesley na lateral, Léo Ortiz na zaga, uma novidade aí, que com o Tite o Léo Ortiz vinha jogando de volante, jogando bem inclusive, e o Felipe Luiz trouxe ele para jogar na sua posição de origem. O seu companheiro ali de zaga, o Léo Pereira, lateral, Ayrton Lucas, primeiro volante, o Eric Pulgar, De La Cruz, Gerson, Arrascaeta, Bruno Henrique e Plata, Não, desculpa, Gabriel Barbosa aí. Bom, com o Corinthians, o Corinthians aí do Ramon Dias veio com o Hugo Souza, um goleiro que está num excelente momento, inclusive ele está passando aqui atrás. O Fagner, um veterano lateral aí do Corinthians, Fagner. Félix Torres, André Ramalho, o Hugo, na lateral esquerda, zagueiro Gustavo Henrique, Rian, Charles de volante, Igor Coronado, Héctor Hernandes e Ângelo Romero. Bom, essa aí é a escalação do Corinthians. E com o decorrer do desenvolvimento dos jogos aí, teve as substituições, que saiu o Alexandro, que inclusive fez o gol, do Flamengo, um chute ali que pegou o Hugo Souza desprevenido, ele fez o gol ali, primeiro gol dele pelo Flamengo. Saiu o Alexandro, entrou o Ayrton Lucas, saiu o De La Cruz e entrou o Matheus Gonçalves, saiu o Arrascaeta e entrou o Alcaraz, e saiu o Bruno Henrique e entrou o Michael voltando de lesão também, É um excelente jogador, um atacante muito bom. Saiu o Gabriel Barbosa e entrou o Plata. E pelo lado do Corinthians, saiu o Fagner. A gente sabe que ele é um lateral veterano, hoje era um jogo de muita intensidade e meio que era esperado essa substituição dele aí. Saiu o Fagner, entrou o Mateuzinho, ex-Flamengo também, saiu o Rian, volante, entrou o Gustavo Henrique, mais um zagueiro. O Charles saiu, entrou o Carrillo. O Igor Coronado saiu, entrou José Martínez. Saiu o Héctor Hernandes e entrou o Yuri Alberto. Bom, e o homem do jogo, por parte do Corinthians aí, com toda certeza foi o goleiro Hugo Moura, Ele veio fazendo grandes defesas difíceis, um goleiro que está numa ótima fase aí pelo lado do Corinthians. Só que de tanto o Flamengo martelar, o Flamengo, como eu havia dito, adotou uma postura aí de pressão, Desde o início do jogo, adiantando seus jogadores para pressionar a saída de bola do Corinthians. Aos 31 minutos do primeiro tempo, o Bruno Henrique enfiou uma bola ali em profundidade para o Bruno Henrique. E o Bruno Henrique, o Bruno Henrique enfiou uma bola em profundidade para o Alexandro, o lateral do Flamengo aí. E ele fingiu que foi cruzar e chutou direto pro gol. Então acabou pegando o Hugo Souza aí de surpresa. E o Corinthians, na primeira etapa ali, ele foi muito tímido, um time muito tímido, não chegou tanto, o Flamengo naquela intensidade, o Corinthians não chegou tanto. Se eu não me engano, ali foi lá mais ou menos nos 40 minutos do primeiro tempo, que teve um chute ali do Coronado que assustou o Rossi, Basicamente foi isso na primeira etapa, o Flamengo pressionando, trocando passes rápidos, com infiltrações dos laterais, dos pontas, e o Corinthians basicamente se defendendo, tentando sair no contra-ataque, mas não tinha encaixado ali direito o contra-ataque do Corinthians. Bom, e logo de primeira, no início da segunda etapa, o Ramon Dias ele mexeu na equipe do Corinthians. Saiu o Fagner e entrou o Mateuzinho, saiu o volante Rian e entrou o Gustavo Henrique.
e saiu José Martínez e entrou o Igor Coronado. Basicamente foram essas 3 substituições aí que o Ramon Dias fez. E aí foram substituições boas, que o Corinthians começou a igualar a partida, inclusive teve várias chances aí do segundo tempo, né? Produziu muito mais do que no primeiro tempo. Bom, e o Flamengo continuou no seu ritmo de atacar, pressionar o Corinthians, né? De pressionar o Corinthians, não dar espaço, não vacilar, né? Para dar contra-ataque para a equipe paulista. Só que aos 17 minutos do segundo tempo, o Arrascaeta, se não me engano, achou uma bola linda ali pro Gerson, que saiu na cara do gol, na cara aqui do Hugo Souza, e ele fez uma bela defesa. O Gerson finalizou, mas ele veio fechando muito bem o ângulo, né? E conseguiu fazer uma bela defesa aí pro Corinthians. E de tanto o Flamengo martelar aí, martelou, assim como no primeiro tempo, chegou ao segundo gol, que foi com o Gabigol ali, né? Foi um cruzamento ali do Alexandro, né? E o Gabigol chegou sozinho ali dentro da área, desviou e fez o gol. Mas por questão milimétrica ali, foi chamado o VAR, né? O VAR analisou, deu o impedimento ali do Gabigol, que seria o segundo gol aí do Flamengo. E o Corinthians também estava jogando bem, pressionando. Se eu não me engano, foi o Coronado, meteu uma bola ali na trave. Não, desculpa, foi o Ramírez, né? O Ángel Ramírez aí, meteu uma bola na trave do Flamengo e quase abriu o placar também. Bom, foi um jogo muito aberto, apesar do Flamengo ser melhor, né? Tá melhor na partida, mas o Corinthians teve muitas suas chances aí de abrir o placar. Então, basicamente foi isso aí. Foi uma ótima estreia para o Felipe Luiz, né? Sempre bom estrear com vitórias. E quanto ao Corinthians, o Corinthians também tem chances, né? Perdeu só de um gol, assim como o Vasco também, que jogou mais cedo contra o Atlético Mineiro, perdeu de 2-1, né? Uma diferença de um gol. E essas duas equipes vão decidir em casa, né? O confronto aí, o último jogo, né? Para definir quem vai para a final. O Corinthians também foi com fio de esperanças aí para passar de fase. Bom, basicamente foi isso aí. Se você gostou, deixe seu like, comenta aqui embaixo. Como que vocês analisaram o jogo aí, se vocês concordam comigo, discordam. E é isso aí. Falou, pessoal.